Desporto de alta competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto. Desde pequenos que a água sempre fez parte da nossa vida. Lembrar-nos-emos do nosso primeiro banho? É provável que não. E lembrar-nos-emos do nosso primeiro patinho de borracha? Talvez não. Mas e do primeiro barco que colocamos a ondular nas ondas da água? Ainda nos lembramos? De um tempo em que tudo era miniatura, a um tempo em que tudo é encarado em grande, a velejadora Luísa Pérez é hoje um dos orgulhos nacionais a marcar ondas além fronteiras nas competições de vela. Os pais incutiram-lhe o gosto, o barquinho de papel passou a ser maior e a água ganhou o estatuto de companheira de longa viagem. Ganhou prémios, leva as cores da cidade pelo mundo fora. Tem sonhos, desafios e medos. Porque o mar, ao longe, impõe respeito. Faz perguntas, mas também dá respostas. Na realidade, aos 4 anos, a Luísa, tu, olhaste para estes objetos de outra forma. Eles não eram simplesmente barcos de papel, que nós íamos brincar com eles, mas poderiam ser o teu futuro. Barcos a sério, em mares a sério e não numa banheira. Sim, sem dúvida. Eu acho que quando era pequenina não pensava que hoje ia chegar onde estou agora, não é? Eu olhava para debaixo do rio e via assim uns barquinhos e crianças a brincar e eu achava que era super giro e pronto, fui experimentar e fui só fazendo, só porque me divertia e eu gostava e adoro estar no mar. Parece que é assim uma liberdade diferente do que estar a andar de bicicleta ou correr ou mesmo a jogar ténis. É diferente, não é? É mais natural. E eu acho que nunca estive à espera de tanta emoção como sinto agora e é super diferente, não é? Como quando era mais nova, que agora é como se fosse a minha profissão. Então as coisas mudam um bocado, mas eu acho que assim devagar consigo chegar longe. Bem, devagar já chegaste muito longe. Exato. Vou dizer desde Sim. já que tu és bicampeã de modalidade de vela em classe olímpica ILCA 6, para além de outros prémios que vamos falar daqui a pouco, mas aos 20 anos, também eu posso dizer, ainda se pode dizer a idade aos 20 anos, não é? Portanto, já chegaste muito longe. Ou seja, há 16 anos que a vela já faz parte da tua vida, se calhar não diretamente, mas na tua vontade, intenção, não é? Sim, eu acho que também faz parte da minha personalidade, não é? Ao longo dos anos eu sempre quis estar no mar, mas nunca foi... Quer dizer, sempre foi como um objetivo ir aos Jogos Olímpicos, mas acho que nunca tive a possibilidade de... Ou seja, era só um sonho e acho que agora finalmente está a começar a tornar-se realidade, não é? Acho que é super importante levar as coisas passo a passo, porque eu nunca pensei em ser campeã nacional quando tinha 10 anos, nunca na minha vida mesmo, e agora sou bicampeã, espero outra vez ganhar nesta época nova, não é? E pronto, ser assim ao longo dos anos, os próximos anos. Acho que vai ser uma experiência gira e super emocionante e empolgante para mim, não é? Que recordações é que tens do mar desse tempo? Ou seja, de antes de começares a olhar para ele como algo sério, o que é que te lembras desse tempo? Lembro perfeitamente, quando era mais nova, eu ia para o clube treinar nos fins de semana e punha-me a cantar no barco. E eu adorava, porque eu adoro cantar, especialmente quando estou sozinha. E no mar era incrível, parecia que ninguém me ouvia. E às vezes passavam golfinhos à minha beira e era super relaxante. Os treinadores nunca percebiam porque eu não me esforçava assim tanto e simplesmente andava bem, não é? Mas era só como se estivesse a passear e as coisas corriam bem e era como se eu soubesse desde sempre. O que não acontece a muita gente, para ser sincera, não acontece a quase ninguém. Era quase como se estivesse em casa. Sim, sem dúvida. Nunca sentiste que aquele espaço era um espaço estranho para ti? Não, acho que era como se estivesse em casa, era como se estivesse a aprender a pintar, mas depois quando se aprende a pintar é só evoluir, mas nem sequer se esforça assim tanto. Ou seja, é uma coisa natural. Mas os teus pais tinham essa intenção de te incutir a responsabilidade de encontrar uma atividade extra? Foste tu que pediste, puxaste quase pelo casaco a dizer eu quero ir para ali? Como é que foi esse processo? Foi mais eu, porque a única pessoa que andava no mar era o meu avô, que era da Marinha, que infelizmente já faleceu, mas assim, de resto da minha família não havia ninguém
que andasse à vela. Ninguém tinha barcos, ninguém tinha nada relacionado com o mar, nem surf, nem windsurf, nem essas coisas. E eu achei que era super giro. Já a minha irmã, ela deixou de andar à vela, ela fez karting e depois fez vela e agora, pronto, já não faz nada. E foi mesmo tipo o incentivo meu que continuei a andar e, não sei, acho que nunca tive aquela vontade de desistir ou parar. Enquanto, claro que há outras coisas, não é? Que não me gosto assim tanto de fazer, mas em relação à vela, acho que nunca tive um sentimento de que estava farta ou que não queria aprender mais as coisas. Acho que isso nunca aconteceu. E como é que foi teres em paralelo esta atividade com os estudos que foste fazendo? É uma atividade fácil de se fazer? É uma atividade fácil de conciliar? É uma atividade muito difícil de conciliar mesmo, especialmente agora que estou na universidade, porque eu antes andava no Colégio Internacional aqui do Porto e conseguia mais ou menos gerir os treinos, porque o colégio ajudava-me e tudo, mas agora na universidade, como sabem, não é? É muito mais rígido. Claro. E mesmo com o estatuto e as frequências e os exames é muito difícil e acabo sempre por faltar muito às aulas, o que é muito mau num estudo mais elevado, não é? E pode ser no meu futuro, nunca se sabe. É sempre importante estar a estudar e eu adoro o meu curso. Que é qual? Estou a tirar o curso de Turismo na Universidade Europeia, mas é difícil. Agora vou faltar 3 semanas às aulas, já vou faltar a muitas frequências. Quando voltar, vou estar no campeonato, tenho que estar focado no campeonato, mas ao mesmo tempo não posso deixar os estudos para trás, porque se eu deixar para trás uma coisa, depois fica muito para trás e não consigo acompanhar. Então tenho que estar sempre a par das coisas que acontecem. Como é que é um pré-campeonato do mundo ou um pré-campeonato da Europa? Como é que é a tua rotina em termos de treinos, em termos de horários? Nós vamos cerca de uma semana antes para o campeonato, para testar, claro, o evento, como é que é as águas lá e isso tudo. Mas antes disso eu faço treino completamente normal, ou seja, vou ao ginásio de manhã, depois à tarde tenho aulas e ao final das aulas vou treinar. Assim mais ou menos todos os dias. Depois, quando eu vou para o campeonato, as coisas já mudam um bocado, não é? O treino de ginásio já não é tão intensivo, que é mais recuperação. Depois, os treinos de mar também já não são de 3 horas e é 1h30, no máximo 2. Só assim para testar e ficar um bocado mais tranquila com o campo de regatas e isso. E cerca de 2 dias antes do campeonato nós nem sequer vamos para a água, que é muito estressante tudo, e depois toda a gente conhece o campo bem e já estamos a falar no nível olímpico, não é? É só aquele bocadinho mais que a pessoa dá que faz toda a diferença. Então nós ficamos só a relaxar, vamos conhecer a cidade, mas assim coisas muito leves, só e a comer comidas que nos ajudam a sentir bem, não é? E ver filmes, só coisas mesmo muito tranquilas para ficar bem, relaxada e tranquila antes do campeonato. E no dia da prova? Aí é um bocado mais complicado. Eu sou uma pessoa muito nervosa. Eu tenho uma rotina, que é a rotina de campeã, que é, eu tomo banho de manhã, sempre, nos dias de campeonatos. Eu não gosto muito de tomar banho de manhã, não gosto de apanhá-la com água logo de manhã, mas sempre que há campeonatos muito importantes eu tomo banho sempre de manhã. E depois como sempre o meu pequeno almoço e acordo 3 horas antes de ir para o clube, que é para estar assim bem tranquila. Depois meto ali a minha série, o meu filme, assim relaxo, ligo aos meus pais e depois vou para o clube, meto os meus headphones na cabeça, não é? Ouvi músicas e fico lá a cantar no clube, monto o barco, visto-me, vou para o mar. Tento estar sempre o máximo relaxada possível, porque acho que quando se está nervosa nunca se faz nada de jeito e não ajuda mesmo nada. É como se fosse um ritual. Exato, sim. Ou seja, no dia das provas tens um ritual que segues quase religiosamente desde o momento em que acordas até o momento em que vais para o mar. Sim, sem dúvida. Depois, claro, no mar as coisas mudam consoante o dia e o sítio onde se está e o campo de regatas. E quando se está dentro do mar, pensa-se em alguma coisa, não se pensa em nada, pensa-se na prova, pensa-se se vamos conseguir chegar primeiro? Eu tento não pensar no que é que vai acontecer durante a prova, ou seja, eu tenho uma estratégia. Imagina, se eu quero ir para a direita, vou para a direita, se quero ir para a esquerda, vou à esquerda. Eu tenho assim uma estratégia pré-definida, mas às vezes não acontece como eu quero, como é óbvio, não é? Mas eu tento sempre não pensar, tenho que ficar naquele lugar, porque eu acho que quando penso nisso, que foi o que aconteceu muito na Noruega, eu estava com muita pressão. Então, quando eu estou com muita pressão, parece que eu não consigo fazer as coisas como eu sei fazer direito. Parece que estou a regredir do que eu sei fazer mesmo. E fico sempre a pensar, tenho que ficar naquele lugar, tenho que ficar naquele lugar. O que não precisa de ser assim. O exemplo que é do ano passado, do Mundial em Vila Moura, eu fui para lá super tranquila, não tinha nenhum objetivo.
porque eu nem sequer sabia que ia estar aqui hoje, não é? Então eu fui para lá super tranquila, fui só fazer as minhas coisas, fazer o que eu sei, e foi o melhor campeonato que eu tive até hoje. Quando ouves o teu nome no final das competições, ou porque ganhaste uma medalha, ou porque ganhaste um prémio, ou porque ficaste no pódio, ou porque conseguiste um lugar que se calhar não ambicionavas chegar tão longe, o que é que se sente? Depois de uma prova de esforço, que é aquela que tu acabaste de viver, que é uma prova de muito esforço, não é? Sim. O que é que se sente? Bem, quando se ganha um prémio é sempre diferente, não é? São emoções diferentes, é uma alegria excelente, não é? Parece que o coração salta do peito e começa, tipo, brilha-se luz. E depois ter pessoas à volta que nós gostamos a apoiarem ajuda, como é óbvio. Eu acho que é um sentimento super giro, acho que toda a gente já deve ter experienciado pelo menos uma vez na vida, não é? De ter accomplished algo que queria muito, há muito tempo, e ter realizado. É super emocionante esse momento todo. Depois, quando o campeonato não corre tão bem, eu tento sempre não me mandar abaixo, porque eu sei que consigo fazer sempre melhor do que estou, ou seja, nunca vou estar pior do que eu estava. Então eu acho que ter sempre um pensamento positivo ajuda muito. E depois, quando o campeonato não corre bem, já sei o que é que eu tenho que melhorar para a próxima, para isso não acontecer, e assim é que se vai evoluindo devagarinho. Ou seja, claro que uma pessoa acaba por sempre ficar triste, não é? Mas eu acho que se pensar estou triste, vou ficar ainda mais triste. Então eu tento sempre ser positiva e pensar nos pontos positivos que aconteceram ao longo do campeonato e nos negativos e o que posso melhorar. E assim, para o próximo campeonato já estou melhor. E assim, certamente as coisas correm mal. Isso é quase uma receita que tu podes deixar aqui para quem ouve e quem quer também seguir uma carreira altamente profissionalizante no desporto. Porque muitas vezes não é fácil. Sim, sem dúvida. Muitas vezes não é mesmo nada fácil. O que é que tiveste que abdicar ao longo deste tempo para chegares a este nível? O que é que tiveste que abdicar, por exemplo, que se calhar as tuas amigas não abdicaram, ou que te custou mais abdicar? Sim, sem dúvida. Tive que abdicar muitas coisas mesmo. As minhas amigas fazem umas férias todos os anos, já há 5 anos, acho eu, e eu nunca fui a essas férias. Porque acaba sempre por ser nas datas, porque nunca sei os campeonatos com muito tempo de antecedência e os campeonatos que vou e no que não vou, é sempre um bocado confuso. E acabam sempre por calhar quando eu estou em campeonatos. E eu nunca fui a essas férias, eu fico, claro, um bocado triste, não é? Primeiro porque não passo muito tempo com elas e agora que estamos na universidade já não nos vemos como nos víamos na escola, que era todos os dias. Agora, cada uma está em seu país, umas estão na Dinamarca, outras estão em Itália, é assim um bocado confuso. E já não as vejo há mesmo muito tempo. E sempre que elas marcam essas férias eu nunca posso ir. E elas ficam tristes, como é óbvio. Elas acabam por perceber, porque elas sabem. Eu sou a única no meu grupo de amigas que pratica desporto, mesmo a sério. Elas todas acabam por fazer desporto, mas não é assim um nível tão elevado como eu. É só mais assim na brincadeira, e vou com os amigos. Mas eu fico mesmo muito triste e depois começo a ver as fotos e elas ligam-me sempre quando eu estou em campeonatos, que é para perguntar como é que correm. Elas apoiam-me mesmo muito nesse aspecto, o que é ótimo para mim, não é? Saber que as minhas amigas, apesar de não estar com elas, elas estão felizes por eu estar a fazer o campeonato e como está a correr e essas coisas, e isso ajuda-me imenso. Mas é fácil desistir? Desistir? Se é fácil desistir, ou seja, alguém que começa, que quer levar isto a sério mais longe, deves ter e tiveste muitos obstáculos ao longo deste processo. É difícil muitas vezes continuar? Sim, sem dúvida. Eu, para ser sincera, eu pensei muito sobre isso, não agora, mas no início deste ano, porque eu acho que a vela é um desporto mesmo desgastante psicologicamente, porque nós passamos horas e horas e horas no mar e parece às vezes que eu treino horas sem fim e depois vou para o campeonato e penso, vai correr bem, depois acaba por não correr bem. Isso é uma coisa super desmotivante, não é? É a mesma coisa que se eu estiver a estudar para um exame na universidade. Eu estudo imenso e depois nem sequer passo na cadeira. Isso é uma coisa horrível. E depois parece que volta-se a estudar e estamos exatamente no mesmo sítio, apesar de quanto se esforço, e parece que não andamos para a frente, não é? E depois pensamos, será que vale mesmo a pena? Só que, na minha opinião, vale mesmo a pena, não é? Eu acho que ir aos Jogos Olímpicos e ser campeã nacional 2 vezes e a experiência em si só, eu acho que é uma coisa única e que só os atletas é que percebem mesmo. Eu acho que vale a pena, ao fim e ao cabo. Não há muita gente que vai, especialmente em Portugal, que vai aos Jogos Olímpicos. Ou seja, espero eu, se for, e espero muito ir, claro. Estamos todos a torcer aqui. Exato. Ser recordada e mesmo ser uma inspiração para as gerações mais novas, porque eu tenho, é óbvio, uma inspiração em Portugal e de outras categorias também,
mas especialmente a Vela, e eu olho para ela como se fosse a minha ídola. E eu espero bem ser com ela ou melhor que ela um dia. Para as pessoas olharem para mim da mesma maneira que eu olho para ela. Acho que toda a gente gosta do mar. Sim, eu acho que não há dúvida. ninguém que não goste do mar, ou pelo menos, infelizmente, se calhar nem toda a gente o vê diariamente, mas acho que toda a gente, não há ninguém que não goste de ir ver o mar. O que é que o mar te dá? Dá-me alegria, também me dá paz, de uma certa forma, e compaixão, muita compaixão. E acho que também traz o bom que há em mim. Ou seja, parece que sai para fora e que fico mais leve quando estou lá, seja psicologicamente, e isso parece que as minhas ideias saem todas, tipo as ideias negativas e positivas e tudo que haja na minha cabeça e que esteja a se estressar, tipo sai, fica sólido. Então sinto muito melhor. Mas sente-lo como um companheiro? Sim, sem dúvida. Porque muita gente tem respeito, medo do mar e... Sim, não, eu respeito mesmo muito o mar e respeito imenso os animais que estão no mar. E eu acho que é super importante toda a gente respeitar, não é? Porque se não formos nós a respeitar, quem é que vai respeitar? Eu respeito imenso tipo, o tempo também, quando há ondas ou quando alguma coisa diz para não ir para a água, eu não vou para a água, simplesmente. Ou seja, se houver uma tempestade, apesar de haver alguém a treinar, e se eu pensar que alguma coisa tipo em mim diz, está-me a dizer não vais para o mar, eu não vou para o mar. Já aconteceram N incidentes, não é? E eu acho que isso deve ser uma coisa que se deve respeitar todos os dias e sempre. E os prémios? Tens alguma parte da tua casa em que tenhas... E nós temos sempre aquela ideia das molduras ou dos armários espelhados em que vemos todos os prémios. Tu tens isso? Sim, tenho. Tens tenho muitos prémios. Tens quantos, mais ou menos? Faz ideia? Tenho para aí uns 50 prémios. Ok. Porque eu guardo todos os prémios. Tudo, mesmo que seja uma coisinha muito pequenina, eu guardo sempre tudo. É que seja uma coisa de consolação, fica lá. Sim. E eu acho que o primeiro prémio que eu ganhei foi ou em 2008 ou em 2010. E eu lembro-me, é um prémio muito pequenino, com a base de preta, que é do Clube Vela Viana Castelo. Porque eu comecei a andar à vela no Clube Vela Viana Castelo. Porque agora estou lá outra vez. Mas foi aí o meu primeiro prémio. E foi de Altimiste, na classe das escolinhas. Acho que fiquei em segundo lugar da geral. E eu lembro-me perfeitamente de ter ganho esse prémio e de jantares de Natal do clube e receber sempre prémios. Eu em minha casa tenho 3 estantes. A de cima tenho só os nacionais, que são grandes, muito grandes. E depois a de meio são só dos campeonatos espanhóis e a de baixo são dos regionais. Para ser sincera, a estante de cima estava tão pesada que acabou por cair. Então depois eu tive que mudar assim um bocado a coisa porque já não aguentava com o peso. Criar uma organização geográfica um bocadinho diferente. Sim, não é? sem dúvida. Então depois eu comecei a passar os prémios que estavam em baixo, não é? Porque senão ia acontecer a mesma coisa. Assim, para um móvel que tinha lá na sala, por acaso era fechado. É fechado, não é? Mas não dava para ter tudo à vista. É que são mesmo muitos. Então agora começa. Claro que são todos muito importantes para mim, não é? Mostram a minha O evolução. último é sempre o mais importante. Exato. Então eu pus os 3 nacionais que eu ganhei em cima. E isso e as respectivas medalhas. E depois os outros assim mais pequeninos pus todos assim no móvel. Mas eu tenho um prémio muito giro, que é uma roda de leme. Recebi o ano passado do clube, que é um prémio de mérito e de reconhecimento. Mas é muito grande, é gigante o prémio. Mas eu acho super giro porque é o primeiro prémio que eu tenho roda de leme. Já recebi barquinhos pequeninos e aquelas taças típicas, não é? Mas nunca uma roda de leme. Eu achei super gira a ideia. Tendo em conta que faço vela, não é? E nunca ninguém faz essas coisas. Hoje em dia é só mais aqueles prémios típicos. E eu acho que Viena acaba por ser assim um bocado mais clássico. Viena e o Porto acabam por ser assim mais clássico do que os outros clubes do resto do país. Eu acho isso super giro. O Porto, para ti, enquanto cidade, o que é que te diz? E o que é que tu dizes ao Porto? É quase como se fosse um diálogo. Vamos imaginar este diálogo. O que é que tu sentes do Porto e o que é que tu tens a dar ao Porto? Ai, o Porto traz-me muitas emoções mesmo. Eu praticamente nasci aqui, não é? Eu vim viver para Porto quando tinha 8 anos, no 3º ano, acho eu, ou no 4º. E vivi até este ano. Eu agora estou a residir em Lisboa por causa da vela, não era possível, não era compatível. Estava sempre lá, então não dava. Mas eu sempre venho ao Porto, sinto uma emoção muito diferente. Parece que estou em casa, apesar de já não dar a viver aqui, parece que eu estou sempre em casa. Porque todos os meus amigos moram aqui, não é?
E eu conheço esta cidade de trás para a frente, de frente para trás. Eu tenho uma moto, por isso eu conheço mesmo todos os cantos do Porto. E já me perdi N vezes e depois comecei a conhecer sítios novos. E eu acho... É tão agradável estar no Porto. Eu sinto-me bem quando estou aqui. E eu adoro ir para a Ribeira e ver a Marginal toda de barco. O mais giro é mesmo, claro, não é? Ver... Porque acho que há muitas poucas pessoas que vêm tipo, do mar para a terra. Praticamente toda a gente vê de terra para o mar, não é? E quando eu vejo do mar para a terra, eu tenho uma percepção da cidade muito diferente. Porque eu consigo localizar logo as coisas todas, onde é que são. Mas eu acho super giro. E ver os sunsets, o mar. E mesmo ali naquela zona da Ribeira, eu acho muito giro. E ver a Ponte da Rábida assim por cima, eu adoro. Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.